5 semanas que nós viemos tratando sobre esse tema. Já vimos uma série de aspectos, já vimos uma série de considerações em que nós temos que refletir sobre a nossa mente, o nosso coração, a vontade, a maneira de decidir, como é que eu devo me portar, o que é que eu devo, em situações em que eu me sinto confrontado a pecar, como é que eu tenho que reagir a essa situação. Já discutimos sobre a questão do engano. Hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco mais sobre, de uma forma um pouco mais aberta, né? A gente já tem uma bagagem aí de 5 aulas, já dá para começar a discutir isso com um pouco mais de clareza, mas vamos avaliar de verdade como é que cada um de nós está tratando esse tema do pecado, como é que a gente está lidando com o mal que habita em mim, e como é que realmente eu estou me comportando em dadas situações, né? O foco da aula de hoje está relacionado a consentimento, tá? Então é sobre isso que a gente vai tentar trabalhar ao longo de todo o texto. Eu não sei quantos de vocês, espero que todos tenham participado ontem do culto. Também tivemos ontem a celebração da ceia. Que momento maravilhoso, que palavra maravilhosa que nós tivemos do Fábio, na questão da celebração da ceia, lembrando aí acerca daquilo que Cristo fez por nós, fazendo com que a gente volte a considerar nossas mentes o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E por que não, posteriormente, tivemos aí a pregação com o Paulinho, falando sobre a questão do uso do intelecto, da mente, da razão, e como é que isso deve se aplicar à vida do cristão. Eu acho que foi assim, foi uma abordagem muito interessante, muito legal, e deu para contribuir muito. Por que eu estou trazendo essas 2 imagens? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina se eu abro aqui essa aula e falo assim, vou considerar pessoas aqui que eu conheço, tenho um pouco mais de proximidade, mas, puxa, Zé Roberto, parabéns ontem pela celebração da ceia, a tua palavra foi fantástica, puxa, como você administrou muito bem aquele tempo. E depois, logo em seguida, falasse assim, olha, queria falar com o Rafael Simoni, que também está aqui assistindo. Rapaz, que pregação, como é que você expôs tão bem acerca do tema abordado ontem. Se eu fizesse essa relação aqui, se eu iniciasse o curso falando isso, eu tenho certeza que quem participou ontem assistiu ao culto e à ceia ia falar assim, ué, o que ele está falando, né? Não faz sentido isso. Por que não faz sentido? Porque em nenhum dos 2 exemplos, as pessoas que eu considerei como sendo as responsáveis por dirigir, por serem os preletores, nenhum dos 2 faz sentido, não foi isso que aconteceu, tá? Então eu não posso atribuir a alguém algo se ele não fez. O inverso também é verdadeiro. Vamos tentar explicar isso passo a passo. Vamos imaginar com relação à questão do pecado. Da mesma forma, e é muito corriqueiro isso acontecer, quando eu cometo um pecado, não faz sentido eu dizer, não fui eu. Querido, também não faz sentido você trazer o seguinte conotação, e olha, existem muitas... Não quero entrar nessa seara, a gente não está aqui para avaliar ninguém, e aquele que realmente estuda a palavra e vê o que se passa hoje no mundo evangélico, e vendo isso, faz como os bereanos, né? Vai ver nas escrituras se isso faz sentido ou não.
deve ficar tão surpreso quanto eu, mas é muito comum hoje muitas igrejas tratarem o tema do pecado, atribuindo o pecado que alguém cometeu, algum hábito, algum vício, ou aquilo que a pessoa faz corriqueiramente, de forma intencional ou não, ao demônio. Ao demônio me levou a fazer isso. Ou então, olha, eu agi daquela maneira, ou decidi daquela forma, ou fiz isso porque as condições de trabalho me exigiram reagir dessa maneira. Ou então eu só estava seguindo ordens. Ou então você pode trabalhar da seguinte maneira: olha, eu fiz isso porque o comportamento da minha esposa me leva a agir dessa forma. Porque se ela não fosse assim, 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 ou se ela não deixasse de fazer, de executar, de agir, de me considerar, de cuidar de mim, eu não teria feito isso. Ou então não. Olha, tá dando para ouvir bem, né? Eu fiz isso porque isso fez parte da minha criação. Os meus pais falharam comigo, meu pai falhou comigo, a minha mãe falhou comigo, os meus irmãos falharam comigo, me fizeram agir, fazer, decidir dessa forma. Ou então, como eu já uma vez ouvi de uma pessoa muito próxima, falou assim: olha, mas você tem que entender, eu venho de um outro país, uma outra cultura, a forma como a gente enxerga as coisas, ou reage às coisas é diferente. Isso é cultural. Meu querido, nenhuma dessas desculpas tem valor e pode te dar a garantia de utilizar isso como uma referência e se eximir da sua responsabilidade de ter uma vida de decisões, de escolhas para se manter em santidade. Até mesmo a questão da cultura. Olha, eu venho de um país europeu e a gente tem uma atitude mais fechada, seja lá o que for, qual que é a relação. A partir do momento que você aceita Cristo, agora a sua pátria é a nação de Deus. E várias vezes nós lemos nas escrituras dizendo que nós só fazemos parte da nação santa, povo escolhido. Então, assim, agora a minha bandeira é Cristo, a minha pátria é Cristo. Eu não posso usar isso como desculpa ou como referência. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Nós só podemos receber mérito ou ser acusados por algo que tenhamos feito, presta atenção em dois termos aqui, voluntariamente ou com consentimento. Não está muito claro. Vamos tentar ser um pouco mais específico. Na verdade, qualquer coisa que você diga, faça, pense ou sinta, só pode ser pecaminosa na medida em que você fale, faça, pensa ou sinta voluntariamente. Então, a gente já deve ter abordado isso ao longo das 5 aulas, isso foi lançado como uma ideia, mas agora tem que fazer total sentido na mente de todos nós. Nós temos que tratar o pecado de forma fria. Nós temos que tratar o pecado com sinceridade de coração. Nós temos de tratar o pecado com sinceridade, com honestidade. E cada vez que eu cair, que eu resvalar, que eu me desviar do caminho, eu tenho que olhar para o espelho e falar assim: o culpado disso sou eu. Na realidade, eu fiz isso voluntariamente. E é sobre isso que a gente vai estar estudando hoje. Eu achei esse texto aqui e eu queria dividir com vocês.
Não sei se está dando para todo mundo ler, mas eu acho que está com uma letra boa. Se a vontade pudesse deixar de pecar, diz Bernard, não haveria inferno. A maior ferida repousa sobre a vontade. A bússola dos marinheiros, sendo acometida pelo trovão, faz com que a ponta da agulha aponte para a direção errada. A natureza do homem, estando corrompida, faz com que a vontade aponte de modo errado. Ela aponta para o mal. Há na vontade não só a impotência, mas a obstinação. Nós lemos em Atos, capítulo 7, versículo 51, o texto que diz: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. As Escrituras são claras a isso. Quando você decide pelo pecado, não adianta se justificar em qualquer uma das ações externas, mas isso está relacionado à tua natureza corrompida, que muda o modo correto de você compreender as situações, e dependendo daquilo que você quer, e da forma como você quer, e do grau do teu desejo, você será obstinado a executar aquilo. E aí ele continua abordando. Aqui, devemos negar a nossa vontade e submetê-la à vontade de Deus. Veja a relação que ele traz aqui nesse próximo parágrafo. Se uma vara torta é colocada em cima de um solo nivelado, nós não tentamos amoldar o chão à vara, mas fazemos com que a vara se amolde a ele. O nosso solo, o nosso nível, o nosso padrão é Deus, é a palavra. Eu não posso trabalhar em hipótese alguma com ações que permitam eu amoldar a verdade que está ali, distorcê-la para que se adeque àquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. É o inverso. Somos nós que temos que olhar o que é o padrão e distorcer aquilo que é distorcido. Reverter um quadro de um coração corrompido, de uma vida dada aos desejos, às vontades pessoais, aquilo que me importa, aquilo que me interessa. Meu querido, eu queria que você somasse tudo que a gente já estudou até aqui. Tem um monte de conceito que a gente já abordou. A questão de você optar não pela tua vida, mas perder aquilo que é a tua vida para ganhar a tua vida em Cristo. De estar atento para não ser enganado. De manter uma mente ávida, com uma sentinela que esteja sempre atenta a todo instante para perceber se algo que você deseja ou que está se apresentando para você faz sentido junto à palavra de Deus ou não. E ele nos traz mais um contexto aqui. Quando eu estou nessa indecisão, eu posso submeter esse desejo, essa vontade, essa ação à vontade de Deus. E veja, com responsabilidade e de forma ativa. Eu já disse isso várias vezes ao longo do curso. Ricardo, o que você quer dizer com isso? Não é ajoelhar e orar e falar assim, Senhor, eu quero tomar tal decisão, fala comigo, me responde. Eu quero fazer a tua vontade. E quando tu vieres no meu quarto com um anjo e ele falar comigo, eu vou entender. Não. Quer saber a vontade de Deus? A vontade moral de Deus?
Quer saber qual é o mapa de uma vida santa, cujos caminhos já estão escritos e que também nos dá todas as orientações sobre atalhos que podem nos levar a desviar e dos quais nós não deveremos tomar? A palavra de Deus é essa referência. Então, assim, a vontade de Deus não é para ser ajustada à nossa, mas a nossa vontade torta deve ser amoldada à vontade de Deus. E por que não relembrar quando Cristo orou, aliás, ensinou o povo sobre a forma correta de orar, na oração do Pai Nosso? Ele disse: seja feita a tua vontade. E a melhor maneira de conduzir essa vontade é negando a nossa. Então, assim, é um texto breve, uma extração de um livro de Thomas Watson, A Negação do Eu. Mas que faz muito sentido com o que a gente vai abordar hoje. Vamos fazer um remember aí, vamos relembrar um pouquinho do que a gente já viu acerca do nosso coração, da nossa mente, só para isso ficar bem claro. Nós vimos que o consentimento da vontade completa a sedução da alma pela carne. A mente, nosso sentinela, é arrastada de seus deveres quando nós consentimos com essa vontade. As afeições são atraídas e confundidas, e a vontade diz, eu quero, e daí o pecado é concebido. Nós vimos isso nas últimas 2 aulas. E vimos também, na aula retrasada, que a menos que Deus aborte em sua providência esse pecado que ainda é embrionário, ele vai nascer e vai dar o seu fruto. Dependendo da etapa em que você chega, e que você concorda, que você consente, se não for pela ação divina, você vai consumar o pecado e o fruto dele é a morte. Muito bem. Vamos começar a entrar no tema. Quando a gente fala sobre consentimento, do que se trata então o consentimento? Se a gente pegar no dicionário, ele diz que é uma manifestação favorável a que alguém faça algo. É uma permissão, é uma licença. Ele também diz que é uma manifestação daquilo que se aprova, anuência, aquiescência, concordância. Então, a palavra consentimento aqui, ela é tão valorosa para que nós possamos meditar sobre ela, porque junto com essa palavra, ela me traz a visão de que eu sou 100% responsável. Porque quando eu consinto, significa que eu concordo, significa que eu permiti, significa que eu fui favorável, significa que eu aprovei, significa que eu dei anuência. Portanto, resumindo, fui eu que, por seja qualquer que seja o motivo, dei abertura para que o pecado fosse consumado em minha vida. E dentro das etapas que a gente viu na vida do cristão, eu acho que nesse contexto aqui, aquilo que a gente lê em Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, começa a fazer até mais sentido. Um texto simples, conhecido por muitos, mas que diz:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O primeiro passo é esse. É ouvir, ignorar, não considerar. Da mesma forma, se eu considerar que todos os todos os sinônimos da palavra consentimento, cabe aqui. Não vou ser favorável, não vou permitir que os meus ouvidos deem atenção a esse conselho, não vou dar anuência, não vou nem pensar sobre o assunto. O próximo passo é, se eu fizer o contrário, eu começo a imitar a conduta, porque, veja, não é que na realidade, isso até que faz um certo sentido, não é que na realidade não é bem assim, e aí começa a questão do engano, da negociação, da justificativa, e você está caminhando para uma condição de consentimento dessa situação. E à medida que isso toma por si só, de forma deliberada, a minha vida, eu imagino que vocês concordem comigo, mas está aqui o pior quadro que pode ser considerado na vida de um cristão. É o quadro quando você olha para aquele indivíduo e você não consegue fazer diferença dele, da vida dele, da forma como ele age, para um ímpio. Se ele estiver numa roda, no meio de ímpios, você não consegue discernir isso. Porque a forma como ele vive, a forma como ele age, como ele processa a sua vida, não demonstra diferença nenhuma daquele que tem uma vida onde Deus não faz parte de nada das suas escolhas. Mas para que um cristão chegue a esse ponto, não adianta falar que é a empresa, que é o trabalho, que é a obrigação, é a questão. Não há desculpa. Houve o consentimento para que ele vivesse essa vida dessa forma. Então vamos seguir com o tema. Nós podemos dizer que temos 3 formas de enxergar o consentimento. Na realidade, as 2 primeiras, eu acho que são as de maior relevância. Mas nós temos a questão do consentimento, que ele é livre, arbitrário, total, absoluto e ocorre após uma deliberação. Onde se aplica isso? Pode o cristão ser refém de uma condição dessa? A outra visão que nós podemos ter sobre consentimento é naquela em que o cristão se depara com algo que ele até reluta contra, ele começa a avaliar, não, mas puxa, será que isso é? E aí, isso pode ser tanto uma condição menor dos males, como algo que é uma decisão muito séria na sua vida, mas de alguma forma ele tem uma certa resistência, ele reluta contra isso, há um certo conflito, diferente do primeiro, em que basicamente não houve resistência nenhuma. Foi uma entrega total, deliberada. E temos aquele consentimento que é imediato, às vezes desapercebido, mas depois nós nos atentamos àquilo que foi feito, lamentamos por aquilo, foi tão rápido, nosso coração nos levou a agir isso, agir daquela forma. Muitas vezes são resquícios
da nossa natureza, ou muitas vezes é algo que ainda não está 100% tratado em nossas vidas, e aí você olha, não sei quantos de vocês já se colocaram numa situação como essa, mas de parar e refletir naquilo que fizeram, assim, às vezes foi rápido, foi momentâneo, foi talvez uma resposta dura para um irmão, foi uma agressão, foi uma atitude, e você fala, puxa vida, não sei explicar o como isso aconteceu, mas aconteceu. Mas, veja, em qualquer uma dessas circunstâncias, não nos é vedada a possibilidade de chegarmos diante da cruz, nos ajoelharmos, reconhecermos, nos humilharmos perante a Deus, reconhecendo também que só Ele é capaz de nos dar a possibilidade de lavar a nossa mente, a nossa alma, nos dar um coração novo, uma mente nova, para que a gente consiga exterminar essas raízes das nossas vidas. Mas olha esse panorama geral aqui, e aí por que não? E eu disse para vocês, logo na primeira aula o foco foi Hebreus, mas a partir da segunda aula, eu disse para vocês que Romanos capítulo 7, do versículo 13 até o término do capítulo, sempre iria acompanhar o nosso curso. E aí, quando eu vejo essa questão aqui, vem à tona Romanos 7,15, exceto o primeiro consentimento ali, mas não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Lembrando, de novo, quem nos traz esse versículo, quem nos apresenta essa situação, é ninguém mais, ninguém menos do que Paulo. Que não que ele seja mais ou menos, mas a sua vida e a forma como ele a dedicou a serviço do Senhor tem que ser considerada. Ah, mas ele é pecador. Sim, ele é pecador. Ah, mas a referência é Cristo. Concordo plenamente. Eu sou um grande defensor dessa condição. Eu acho que às vezes nós temos a possibilidade de viver com pessoas em que a vida delas pode nos impactar positivamente. Então, dependendo às vezes da dificuldade que você tem, e no contexto de pedir ajuda para aquilo que tem sido uma luta na tua vida, às vezes nós temos o privilégio de, no corpo de Cristo, na igreja, encontrarmos pessoas que já passaram por uma experiência semelhante, têm maturidade para isso, têm vivência para abordar esses assuntos da forma correta e nos dar apoio e nos orientar. São pecadores. Mas são pessoas que, quando a gente olha a vida, contexto familiar, filhos, a forma como age, como reage, dá credibilidade. Então, eu estou fazendo essa consideração aqui, foi Paulo que está falando isso, porque a vida dele é apresentada nas Escrituras, a forma como ele se converteu, tudo que se passou na vida de Paulo, eu não posso tirar o mérito da credibilidade daquilo que ele fala. Muito bem. Tipo de consentimento. Nós temos aqui a questão do consentimento inicial lá, que é total, liberal, deliberado. Olha esse texto que nós lemos em Efésios. Queria que vocês pudessem, se não estão enxergando aqui no slide, abrissem Efésios 4 e nós vamos ler dos versículos de 17 a 19.
Nós lemos assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Uma das coisas que eu admiro em Paulo, toda vez que ele quer chamar a atenção para a importância daquilo que está sendo dito, ele fala assim: e no Senhor insisto, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Cristo. Então, ele sempre chama a atenção do por que você deve considerar. É como se ele falasse assim: querido, para, volta os teus olhos para o lugar certo, volta a tua mente para o local certo. Olha para o Senhor, olha para Cristo. Primeira e segunda aula nossa. A gente só vai ter vitória toda vez que nós, em situações como essa, ou em qualquer circunstância, nós tenhamos e possamos colocar os nossos olhos olhando para a face de Cristo. E fala assim: olha, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Olha o que ele fala. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse é o exemplo do consentimento total, deliberado. Mas você pode falar assim: mas Ricardo, Paulo está falando isso para os gentios. Não. Se a gente considerar o versículo 1 desse mesmo capítulo, nós lemos lá: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, toda a abordagem do capítulo é uma orientação de Paulo a forma como eles deveriam viver. E se ele remete aqui nos versículos 17, olha, eu estou dizendo a vocês, eu insisto, não vivam mais como gentios. Significa que pelo endurecimento do coração e por consentimento, por decisão, um cristão, infelizmente, pode viver uma vida dessa forma. Cabe, às vezes, entra aquela questão, mas será que realmente ele foi convertido? Será que ele foi salvo? Mas o saber se foi salvo ou se não foi salvo, esse contexto acho que não importa para a gente, porque na realidade quem conhece o coração e quem sabe é o Senhor. Da mesma forma como na minha obrigação dentro da obra, que é propagar o evangelho, também não me cabe entender se aquela pessoa ela vai se converter ou não vai se converter. Eu vou falar, mas ele não vai me ouvir. A função minha é pregar o evangelho. Quem age, quem conhece, quem reconhece o coração, quem vai fazer isso acontecer na vida daquele irmão é o Espírito Santo. Mas ainda que isso não faça parte do dia a dia da vida do cristão, e espero que não, nós temos que tomar cuidado. Porque se você se afastar de tal forma, isso é um risco. Se o seu coração se endurecer de tal forma e consentir de tal forma com uma vida torpe, pregressa, vivendo longe da presença do Senhor, está aqui um risco. E novamente, opção sua, consentimento dele.
Do outro lado, nós temos a condição daqueles pecados forçados, dos quais nós podemos enfrentar no dia a dia. E como eu disse, olha, são situações em que o cristão reluta contra. Ele se depara com aquela situação e ele pondera, ele coloca na balança. E essa luta, nós já vimos isso inúmeras vezes dentro desse curso, é uma luta contínua. Nós lemos em Gálatas 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Olha que interessante, a carne não é o maligno, não é a outra pessoa, não são as exposições exteriores, é a carne. A carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Acho que um exemplo aqui, não é a imagem, mas a gente poderia imaginar um barco em meio a uma tempestade contra a correnteza. Ele pode não avançar, ele pode correr o risco de ficar à deriva, ele pode correr o risco de ir a naufrágio. Esse é o risco que o cristão vive todo dia. Mas por que não? Nós fortalecemos de tal forma a nossa mente para que possamos ser como esse farol aqui. Você já imaginou o impacto, a intensidade da força do mar, dessa tempestade contra esse farol? Eu não tenho a menor dúvida de que esse farol tem o seu alicerce muito bem fortalecido. E você já imaginou se você tem um sentinela aposto ali em cima, enxergando todos esses riscos? Eu tenho certeza que todos nós, estou falando isso por mim, que todo dia que nos levantamos, no início do dia a gente ora e pede para que Deus realmente esteja à frente. Fala, Senhor, vai começar o meu dia, faz o que tu quiseres. E realmente se colocando à disposição dele para que ele me surpreenda, me use na sua obra de alguma forma. Iniciar o dia já pedindo perdão, já me preparando para isso, fortalecendo o meu sentinela. Iniciar o dia relembrando um estudo que foi feito no dia anterior, uma mensagem que você ouviu. Ou se você ainda não ouviu, pegar a palavra e ler um texto, meditar nele, e olha, lembra da aula passada. Você pode pegar um versículo e seguir aquelas orientações que nós estudamos juntos de como meditar. Eu imagino que isso contribuiria em muito para que nós pudéssemos ser como esse farol, imponente, resoluto, seguro, que independente da força que venha para cima, buscando nos abalar, seja o menor dos males, seja a pior das tempestades, que nós possamos permanecer firmes. Vamos trazer aqui um contexto. Eu vou passar para vocês aqui uma sequência de alguns versículos. Na leitura dos versículos, você já vai matar de cara quem é o personagem. E eu queria trabalhar um pouco sobre isso. Acompanha comigo o próximo slide. Todo o texto está baseado em Lucas 22. Aqui nós temos Lucas 22, 56 a 57.
Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Versículo 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou. Respondeu Pedro. 59 a 62. Cerca de uma hora mais tarde, outra afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Olha, eu não queria passar por isso, mas imagina. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Olha a situação. Pedro era o mais afoito, de caráter duro, a rocha bruta, conviveu com Cristo. Vamos lembrar, é aquele que falou assim: Tu és o Cristo. Que disse: Para onde eu vou? Tu tens a palavra da verdade. A quem mais eu vou seguir? Pedro é aquele que disse: De jeito nenhum, não vou deixar. E olha, tão próximo, e leia todos os livros do Evangelho, os 4. Pedro é um dos que sempre esteve muito mais próximo a Jesus. Tão próximo, tantas experiências. E olha o contexto. Confusão, risco. O que está acontecendo? E Cristo tinha dito para ele: Pedro, antes que o galho cante hoje, você me negará 3 vezes. Mas quando eu termino o versículo lendo, saindo dali, chorou amargamente, isso me traz algo valoroso, porque o ímpio viraria as costas. Aquele lá que a gente leu anteriormente, com o coração endurecido, viraria as costas. Temos Judas, não se arrependeu e se suicidou. Mas o fato dele chorar amargamente é porque ele sentiu o que ele fez. Imagina quanta culpa, imagina quantos sentimentos, imagina o sentimento de fracasso, de derrota, de pensar em tudo que ele viveu, o que foi Cristo para ele, o que ele... Eu posso me colocar numa situação como essa. E que bom
que ainda que eu peque, que eu resvale, eu sinta isso. Dor, tristeza, amargor, sentimento de morte espiritual, afastamento, isolamento, solidão, fracasso. Porque esses sentimentos, na intensidade que eles podem vir numa condição como essa, para mim pontuam o valor que eu dou à palavra, a Cristo, à doutrina. Você fala assim, mas poxa, se você desse tanto valor assim, você não teria feito. Olha essa situação aqui. Consentimento. Que a gente viu ali atrás, por mais que as situações favorecessem a decisão de Pedro, ele consentiu. Vamos dar um exemplo aqui. Uma outra condição que eu gostaria que vocês enxergassem. Imagina que eu optei por tirar aí um ano sabático e opto por ter um ano dedicado a uma vida missionária e viro para minha esposa, para minha família e falo assim, olha, eu vou ser missionário na África. E aí eu procuro um médico. Vou fazer alguns exames para ver como é que eu tô, afinal de contas eu vou ficar um bom período fora. E aí, dentre as orientações, o médico fala assim, olha, é um país tropical, tem riscos de algumas doenças, dentre elas a malária, mais essa, mais aquela. Eu oriento que você, antes de fazer essa viagem, você tome as devidas vacinas. E vamos imaginar que se eu for executar todo esse protocolo para fazer isso daí, o custo é extremamente alto. Eu falo assim, ah, não, mas veja, eu vou lá, Deus está comigo e nada vai acontecer. Bom, porque o custo é muito alto, ou porque eu não dei valor à orientação do médico, seja qual for o motivo, eu não tomei as devidas precauções. Vou para lá e volto infectado, e vamos imaginar uma condição muito, muito severa da doença. De quem é a culpa? Quem é o responsável pela doença e talvez uma possível morte na evolução dela? O médico, porque ele não me coagiu? Vê se você entende a relação que eu estou querendo trazer. Deveria ter me coagido, pressionado, ameaçado? Ah, não, o hospital, porque ele cobrou caro demais por uma vacina. Não, a culpa é do mosquito, que estava onde não devia, não respeitou o fato de eu ser um missionário. Todas as alternativas? Ou única e exclusivamente eu? Consentimento. Ah, mas se Deus me ama, por que ele não me brecou naquele momento? Por que ele não me coagiu? Por que ele não fechou a porta? Porque a responsabilidade é sua, é minha. Ah, mas todas as circunstâncias favoreciam. Continua sendo culpa tua. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É uma decisão. Você é o único responsável por tudo. E tem a questão da persuasão.
Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança. E é justamente por isso que eu tenho que entender que Deus me deu o livre-arbítrio e a vontade. E Ele nos deu a vontade e nos deu uma condição para que ela nos permita decidir por algo que a gente escolhe que é bom e agradável para a nossa alma. Mas não podemos deixar de lado de imaginar que, ainda que somos feitos à imagem e semelhança, nós temos uma visão distorcida. De fato, nós não sabemos ainda, não temos o pleno conhecimento. Somos sombra ainda do que tudo que está se passando. A gente não consegue ter uma visão correta, coerente. Eu vou até dar um exemplo. Imagina uma pessoa que está se sentindo extremamente angustiada, pressionada, não vê possibilidade nenhuma de seguir com a vida e ela toma a decisão de se suicidar. Veja, eu não estou fazendo alusão que isso seja correto ou não, mas quando ela, pela sua própria vontade, toma essa decisão, ela está optando por algo que naquele momento ela identifica como sendo bom e agradável à alma, por mais absurdo que seja. Então, todas as nossas decisões são pautadas sobre esse aspecto. Tudo que eu decido, de alguma forma, eu avalio que é bom e agradável à minha alma. E quando eu consinto com o pecado na minha vida e sou responsável por ela, por esse pecado, e você já tem isso muito claro a partir do estudo de hoje, veja, de alguma forma você considera isso bom e agradável à sua alma. E vamos retomar o tema do engano. Todos os enganos e tentações têm por objetivo convencer a mente de que o pecado é bom. Toda informação que a gente recebe no mundo secular continuamente é isso. É num seriado, é numa reportagem, é numa notícia de jornal, é no trabalho, é numa roda de amigos contando piadas, é num comentário na hora do almoço, é nos objetivos da organização que você trabalha, que muitas vezes não são tão valorosos assim, estimados. Então nós somos sempre expostos a isso. O que é importante tirar deste slide é que eu tenho que validar. Se eu estou identificando que é algo que eu estou consentindo e que é pecaminoso, está sendo bom e agradável para minha alma, eu tenho que rever isso. Eu tenho que reestruturar isso na minha mente. E entendam que eu vou querer trazer aqui nesse o último slide nosso. Em 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 2, nós temos: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Tudo que ele escreveu anteriormente está relacionado a Cristo. Veja, é o mesmo contexto de Paulo. Meu querido, não peque. Eu rogo que você não faça isso. Eu suplico que você não age dessa maneira. Por quê? Porque olha toda a graça, tudo que Cristo fez para a sua vida. Porém, ele continua e diz: se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então veja, ainda que eu consinta, que eu acabe agindo ou tomando decisões baseado numa vontade que entende que algo é bom e agradável, se eu identificar que isso está errado, meu querido, que amor é esse? A gente tem um intercessor, a gente pode chegar diante dele, confessar o pecado e ele ser propício, favorável, disposto a nos ajudar. Agora,
Lembra do slide anterior? Quando eu falei sobre a questão da distorção? Uma distorção aqui é se eu olhar para esse versículo e falar assim, mas eu já sou salvo. E veja, não discordo disso. E como eu tenho um advogado que vai estar à minha frente, como um filho mimado cujo pai paga o advogado para que ele resolva os meus erros, eu vou continuar dando margem ao meu coração, à minha vontade, eu vou continuar pecando, porque é bom para mim. E, pontualmente, eu vou pedir perdão. Isso é uma distorção. E nós podemos agir dessa forma, porque 1 Coríntios 13, 12 diz, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Olha, você pode falar assim, mas quando eu me olho no espelho, eu olho a minha imagem perfeitamente. Vamos lembrar de que período é esse, gente. Nesse período, o que mais se aproximava de um espelho era um prato de bronze. E por mais polido que você tenha aí um prato de bronze, de prata, seja lá qual for o metal, você não consegue ter uma imagem perfeita de quem você é. Era isso que eles tinham. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Eu sou plenamente conhecido. Cristo pode ser favorável a mim, mas eu não conheço em parte. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. E toda vez que eu avaliar algo que é bom e agradável para minha alma e tocar, optando por decidir de forma errada, eu tenho que considerar, espera um pouquinho, deixa eu reavaliar, porque eu não sou capaz de tomar uma decisão dessa magnitude sozinho e corretamente. Para finalizar, meus queridos, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quer colocar à prova? Entender a vontade de Deus? Usa a luz da palavra, leva isso à luz da palavra, que não há trevas, não tem como ter trevas. E realmente você vai considerar aquilo que é adequado à tua vida. Amém? Próxima semana a gente continua. Que horas são? 8, 9 e 5, até que deu horário. Estava preocupado. Alguém quer fazer alguma consideração? Deixa eu ver aqui no chat. Cleiton, a aula da semana passada é para estar lá já disponível, tá? Eu vi aqui no chat sua pergunta. Às vezes leva um tempo que eles têm que colocar isso lá no... Sim, alguém que está na sala disse que está assim. Tá. Não, fui eu que falei sim. Senhores, algum comentário? Se não, eu vou orar para a gente poder finalizar o estudo de hoje. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse estudo. Obrigado pela tua palavra. Eu te imploro, Senhor, que nós possamos guardar o que vimos hoje em nossos corações, para que possamos confrontar no dia a dia as nossas decisões, as nossas atitudes, avaliar a nossa vontade e saber ponderar naquilo que consentimos em nossas vidas. Te agradeço por todos que estiveram aqui conosco ao longo desse curso, abençoa todos eles. E fica conosco nessa semana, Senhor. Temos aí uma semana de batalha, uma semana de luta, diante de todo esse cenário de pandemia, de Covid. Abençoa a vida de todos que estão aqui, abençoa as famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão próximos. Fica conosco. Te agradeço por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.